Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como acontece o processo de evolução do conhecimento a partir do exemplo da teoria do conhecimento. A gente vai ter uma série de autores dentro da filosofia que vão tratar de algum aspecto sobre o conhecimento, e a minha ideia aqui nesse vídeo é mostrar para você como esse processo ele ocorre dentro de uma certa evolução. Na verdade, cada autor vai trabalhando a partir de um outro autor que veio antes ou que é contemporâneo, e aí eles vão debatendo essas ideias e o conhecimento vai avançando. Então nada surge do nada, nada vem do acaso. O conhecimento ele é construído de alguma maneira dentro desse processo que é do contato com as ideias, com a realidade, com o ambiente social em que cada autor vive ali e convive. Para começar, vou citar um exemplo aqui do Heráclito, que é esse autor que você está vendo aí nessa imagem. O Heráclito, ele trabalha uma ideia famosa dentro da teoria do conhecimento, que é a perspectiva de que tudo flui, tudo se transforma. O conhecimento, ele é um processo de continuidade. Daí aquela frase famosa dele, de falar que a gente não pode banhar duas vezes do mesmo rio. Claro, a gente pode banhar duas vezes no mesmo rio, mas a ideia dele como metáfora é pensar a noção de movimento. A essência do conhecimento é o movimento. Tudo se transforma. Então, o ser, ele é impermanente. A existência das coisas se concentra num processo de mudança constante. E aí, o Heráclito tem um autor que vai contestar essa tese que ele apresenta. Esse autor, você já deve ter ouvido falar dele também, o nome dele é Parmênides. Parmênides é também um filósofo famoso, a gente chama desses filósofos pré-socráticos, ou seja, que viveram ali antes de Sócrates. E o Parmênides, diferente do Heráclito, vai propor uma ideia de que o ser ele é imutável, ou seja, ele permanece sempre o mesmo. Se tem algo que muda, isso que muda não é a essência das coisas. A essência de tudo que existe permanece sempre sendo ela mesma. Então ele vai trabalhar a perspectiva da imobilidade. Percebe que ele não está de todo negando a tese do Heráclito, apesar deles terem essa divergência, né? O Heráclito trabalha essa noção de que o ser é mudança constante, e o Parmênides fala, não, peraí, acho que não é assim. Na verdade, a essência das coisas, ela sempre continua, ela sempre permanece. A mudança existe em outros elementos. E aí vai ter um autor que vai juntar os dois. Esse é o processo interessante que eu quero mostrar para você. O Heráclito vai falar que tudo é mudança, o Parmênides vai dizer que tudo permanece. E aí a gente vai ter um autor que vai juntar essas duas ideias. Esse autor também, muito famoso, um dos mais famosos aí da filosofia, é o Platão. Platão vai trabalhar essa ideia de que o conhecimento ele é ao mesmo tempo as duas coisas, ou seja, ele pega a influência ali do Heráclito e do Parmênides e ele cria uma teoria própria. Ele vai falar que o mundo, a realidade, está dividida em duas instâncias. Então a gente tem um mundo que ele chama de mundo sensível, que é esse mundo que a gente apreende pelos sentidos, daí sensível, e ele tem um outro aspecto que é o inteligível. Se você observar na ideia do conceito dele, inteligível é aquilo que está na essência das coisas. Então ele está trabalhando essas ideias dos dois autores, né? O mundo sensível é aquilo que Heráclito fala, ou seja, aquilo que muda, aquilo que está em constante mudança, aquilo que a gente percebe com a nossa sensibilidade, que você pode ver, ouvir, tocar. E o inteligível é aquilo que o Parmênides fala, é a essência das coisas. Então, o que o Platão faz é juntar as teses dos dois. Ele junta numa mesma teoria o Heráclito e o Parmênides. Ele faz esse movimento aí que é um movimento interessante. Mas as ideias do Platão também são contestadas e vão ser contestadas por um filósofo muito famoso chamado Aristóteles. Aristóteles foi discípulo do Platão e, ao mesmo tempo, ele vai contestar as ideias do mestre. O Aristóteles vai trabalhar uma noção de conhecimento que é diferente dessa perspectiva de uma divisão de dois mundos. O Aristóteles não acreditava, ou pelo menos ele não defendia essa tese, de que a gente tem um mundo sensível e um mundo inteligível. Para o Platão é importante dizer, a verdade, o conhecimento verdadeiro, está no inteligível, está naquilo que a gente não pode alcançar com a nossa experiência. Já o Aristóteles vai partir da ideia de que o ser ele está ligado à nossa experiência sensível. Ele está ligado àquilo que a gente pode perceber no mundo sensível.
Então, a experiência sensível seria a principal fonte de conhecimento. E essa ideia vai ser importante, as duas ideias, no caso do Platão e do Aristóteles, para formar uma grande discussão sobre a teoria do conhecimento que vai acontecer a partir do século XVI. Essa discussão, ela é a discussão feita inicialmente por um filósofo bem famoso também, chamado Descartes. O Descartes, ele cria uma teoria chamada racionalismo. Então, Descartes é o autor que vai criar essa teoria chamada racionalismo. O racionalismo defende essa perspectiva de que o conhecimento ele é pautado na razão. A origem do conhecimento é a razão. E aí a gente tem aí talvez algo mais próximo da perspectiva platônica, já que o próprio Descartes defendia também a existência de ideias inatas, de coisas que nascem com a gente. Então, a principal fonte do conhecimento é a razão e algumas ideias já nascem com a gente. Mas essa tese do Descartes vai ser contestada. E vai ser contestada por um filósofo também muito famoso chamado David Hume. O David Hume, na verdade não só o Hume, né? O Locke e o Hume são autores, são filósofos de uma corrente que a gente chama de empirismo. Aqui eu dou o exemplo do Hume, mas tem outros empiristas, assim como tem outros racionalistas também. Então a essência da tese do David Hume, como dos empiristas em geral, é que o conhecimento que a gente tem, que seria o que a gente pode chamar de conhecimento verdadeiro, ele é todo pautado na nossa experiência, mais ou menos ali como Aristóteles falava, sabe? Então, a gente tem o racionalismo se apoiando em alguma medida na perspectiva do conhecimento platônico e o empirismo se pautando na perspectiva do conhecimento aristotélico. Então, esse embate continuou por muito tempo, essa ideia de uma divisão entre duas perspectivas, até que surge um filósofo que vai contestar essa noção dessa separação. Esse filósofo é um filósofo alemão chamado Kant. E o Kant vai criar uma teoria chamada criticismo. Então, Kant é esse autor que cria uma teoria chamada criticismo que propõe uma coisa aparentemente muito simples. Quer dizer que o conhecimento ele não advém só da razão e nem advém só da experiência. Na verdade, são as duas coisas. O conhecimento ele é ao mesmo tempo razão e ele é também experiência. O conhecimento começa com a experiência. A gente tem esse conhecimento pautado a partir da experiência, mas ele é organizado com as categorias a priori, categorias que já nascem com a gente, que são categorias da razão. Então, o conhecimento ele se estrutura dentro desse movimento de uma correlação entre essas duas instâncias. Não é nem só a razão, nem só a experiência. E aí o Kant vai ter também autores que vão debater as ideias dele, e a gente podia seguir assim, até toda a história da filosofia, mas a minha ideia não é essa. A minha ideia é mostrar para você como o conhecimento vai sendo construído dentro dessa possibilidade de uma construção do conhecimento como um processo coletivo mesmo, tá? A ideia era abordar isso aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, quiser comentar comigo, é só dizer. Até mais, tchau.